Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Magazine Verde. No programa de hoje vamos virar as nossas atenções para a importância da conservação das espécies de flora endémica da nossa região. Talvez muitos não saibam, mas logo a seguir à destruição de habitats, a segunda maior causa de perda de biodiversidade está relacionada com a invasão de espécies que colocam em risco, em perigo, a nossa composição florística e faunística. É aqui que entra o Banco de Sementes dos Açores, um reduto seguro para as nossas espécies, já que através de vários processos de conservação, este banco permite-nos, de alguma forma, contrariar eventuais riscos de extinção da nossa flora. É convidado no nosso programa de hoje João Melo, o diretor do Parque Natural do Faial. Muito obrigado por ter vindo a este magazine. João Melo, na nossa flora, os Açores, portanto, são constituídos por ilhas, temos uma barreira geográfica. Desde logo, não é o melhor local para criarmos subespécies ou para que exista uma dispersão da nossa flora por aí além, não é verdade? Antes de mais, boa noite, Júlio. Obrigado pelo convite. É com especial interesse e alegria que vimos debater este assunto a um programa de televisão. Sim, de facto, os Açores ficam no meio do Oceano Atlântico, a uma distância considerável do ponto mais perto, que é o continente português, da Europa, e as plantas chegaram cá pelos seus próprios meios. Como é que elas conseguem chegar? Só há três formas: ou flutuando, ou voando, ou presas em algum objeto. Chegando aos Açores, chegam sempre uma parte muito pequenina do que é potencial chegar aos Açores. E destas que chegam aos Açores, algumas vingam, outras não. As que vingam depois tornam-se naturais dos Açores, porque chegam cá pelos seus próprios meios, ou ao flutuar no mar, ou presas a uma ave, ou pelo vento, e tornam-se naturais dos Açores. Dessas naturais dos Açores, ou desaparecem no seu local de origem e tornam-se endémicas, que são exclusivas daquele local, ou então tornam, por condições de temperatura, da terra, as condições afoclimáticas, também tornam-se únicas, também tornando-se endémicas. Ou seja, das que chegam cá, que são naturais, algumas transformam-se em endémicas. Isso é uma grande odisseia, como é que uma planta consegue atravessar 1.400 km, algumas vêm dos Estados Unidos, que são 3.000 km, e chegam aos Açores e fixam-se nos Açores, dando uma flora única no mundo inteiro, que encerram em si uma história natural fantástica, pois são o que ainda existe, que são os fósseis vivos da floresta que existia no norte da África e na Europa, que na última glaciação, há cerca de 10 mil anos, desapareceu e fixou-se apenas em pequenas ilhas ou em pequenos locais onde não foram fatores de congelação, e então conseguiram chegar até nós. Mas é possível verificar isso mesmo, que as nossas espécies endémicas, as nossas plantas nativas, naturais, na sua maior parte têm essa origem, portanto, Europa e África. Elas têm, nós por acaso temos dos 4 cantos do mundo. Sim. Vem da América e temos alguns exemplos claros. O Solidax impervirens, que é uma espécie que é característica dos Estados Unidos. Temos o nosso dragoeiro, que é uma espécie da África, e temos N espécies da Europa e algumas delas do norte da Europa. Por isso nós temos dos vários 4 cantos do mundo chegaram aos Açores essas plantas. Algumas, como lhe disse, tornaram-se características que as tornam únicas, que são as endémicas, e que têm um valor natural, porque são membros desta família que desapareceu na Europa e nos vários sítios e que se mantém nos Açores. Encerram em si uma história natural fantástica e que nos devemos orgulhar e que faz parte da identidade dos Açores, do açoriano, que muitas vezes não pensa nisso, mas nós chamamos de Açores por alguma razão, foi por causa de uma ave. Todas as ilhas têm a freguesia com o nome ou Cedros, ou Feteiras, ou Água de Pau, ou seja o que for, ou seja, é muito da origem da nossa flora e da nossa fauna, que faz parte da identidade do açoriano. Mas a nossa componente geográfica, cá está, continua também nos dias de hoje a significar uma barreira efetiva. Ou é fácil encontrar uma planta endémica ou que se tenha tornado característica numa determinada zona dos Açores, encontrá-la noutra zona do globo?
conseguimos encontrar plantas Famílias, da mesma família. subespécies, digamos Ou assim. seja, as nossas tornaram-se com características únicas que as tornaram únicas, por isso é que são endémicas de determinada região. Nós olhando, por exemplo, para algumas espécies nossas, conseguimos encontrar as parentes muito próximas no resto na Europa, na Madeira e nas Canárias, que a macarronese é muito simples, mas parentes próximos. Agora, aquelas que são endémicas só existem cá. Das naturais, então, encontramos espécies semelhantes às naturais que existem noutras partes do mundo. Agora, pode-me perguntar pronto, como é que temos a certeza que elas são naturais? Vamos através dos escritos antigos, Gaspar Frutuoso escreveu muito, podemos ir mais longe e ir investigar, por exemplo, o pólen de determinada espécie no solo e ver que tem mais de 2000 anos e verificamos que é anterior ao homem chegar cá. Depois chegou o homem e então começou a destruição dos habitats. A que nível de ameaça é que está sujeita a nossa flora? Bom, a nossa flora, como disse muito bem na introdução, o principal problema são a perda dos habitats. Porque é que eles ocorrem? Por causa do homem. Ou seja, mas também só vale a pena pensar em conservação da natureza porque o homem existe. E é uma preocupação que não é relativamente recente, porque se a gente olhar para o Antigo Testamento, para a Arca de Noé, percebe que já se pensava em conservar a natureza para um cataclismo, conservar a natureza nessa altura. E os nossos antepassados conservavam toda a natureza porque dela dependiam. Depois, com a Revolução Industrial e com a ideia de explorar os recursos ao máximo do homem, que é característico da espécie humana, levamos algumas espécies mesmo ao limite. Algumas delas entraram em extinção. No entanto, é possível e há ferramentas e mecanismos de conservar muita desta flora natural, sendo deles o Banco de Sementes, que é um dos objetivos do programa de hoje. Já lá vamos aprofundar esse serviço altamente meritório que é prestado pelo Banco de Sementes nos Açores, mas queria chamar-lhe, queria pedir a sua colaboração para conhecer eu próprio uma história relacionada com a extinção. Antes de mais, perguntar-lhe se, por exemplo, se temos muitas espécies em vias de extinção. A IUCN, que é o Organismo Internacional da Conservação da Natureza, diz que 1 em cada 5 espécies está ameaçada no globo. Nos Açores, porque somos uma região geográfica muito pequenina e pelo facto de serem únicas desta região pequenina, são sempre poucas. Mesmo aquelas que nós sabemos que são muitas na região autónoma dos Açores, que olhamos para elas e dizemos que há em excesso, globalmente, no mundo inteiro, são sempre muito poucas. Correto. Olhando para as que restam destas muito poucas, por isso podemos dizer, se fôssemos aos critérios da IUCN, que tem critérios que dividem as plantas em extinta na natureza, vulnerável, risco crítico, vai se distinguindo, tem 8 categorias. Olhando para essas 8 categorias, se a gente aplicasse os critérios da IUCN, as nossas estariam sempre em estado crítico, que necessitavam de grande conservação. Adotando os critérios a uma região como a nossa, que é sempre pequena, podemos dizer que cerca de 1/3 das nossas espécies endémicas dos Açores estão em risco ou estão vulneráveis. Algumas delas em risco crítico. Mas respondendo à pergunta que há bocado ficou um bocado por responder, de facto, e como disse muito bem na introdução, a perda da biodiversidade é o elemento mais importante, é o elemento mais crítico para a redução dessa diversidade. Como é que se faz essa redução desses habitats? O primeiro nível é logo o homem, quando chega, necessita de espaço para viver. Ou seja, precisa destruir para cultivar, para construir, e precisa cortar espaço para viver. Depois existe, e esta é uma característica do homem. Depois, outra característica é a introdução de novas espécies. Algumas delas tornam-se invasoras. E, atualmente, nos Açores, é o maior risco, são as espécies invasoras, devido à sua agressividade, que ocupam o espaço das plantas naturais. Dizimam, portanto, aquelas... Dizimam de um crescimento muito agressivo. Sim. Depois tem outras... Ora, deixe-me colocar, por exemplo, o fator desconhecimento das populações. O desconhecimento, claramente, também é E o caso em concreto das flores, onde quase dizimamos por desconhecimento e falta de informação, portanto, sem má fé, quase dizimámos a Verónica Dabney, correto? É verdade.
Nós quando olhamos para os nossos antepassados, para os nossos avós, se calhar basta olhar para os meus pais, que olhavam para a nossa vegetação natural como um mato, algo que era necessário abater para poder sobreviver, poder plantar, poder ter as suas culturas. E ainda há muito essa cultura nos açorianos, ou seja, tudo o que é de fora, algumas espécies bonitas, emblemáticas, como a hortênsia, a roca da velha, algumas espécies de facto bonitas, são para manter, e tudo o resto é considerado mato e deve ser cortado. Ora, quando nós chegamos ao nível de algumas espécies endémicas que têm pouco mais de 20 centímetros, então o desconhecimento ainda é maior. E as pessoas, sem querer, obviamente, ninguém quer cortar aquilo que é único da sua ilha, que nesse caso dessa espécie nas flores, cortaram e abateram. No entanto, para esses casos é que existem os bancos de sementes. Ora bem, ele foi criado nos Açores, creio que em 2003. Fale-me um pouco da origem deste Banco de Sementes dos Açores. O Banco de Sementes foi criado em 2003 com um projeto Interreg, um projeto comunitário, com fundos comunitários, por convite de um projeto que ia englobar Açores, Madeira e Canárias. E convidaram o Jardim Botânico do Faial, neste caso, a instalar um banco de sementes no Jardim Botânico do Faial. E foi com esses fundos que se deu início o pontapé de saída do banco de sementes. Em 2004 são colhidas as primeiras sementes e conservadas as primeiras sementes. De 2004 a 2012 percorreu um percurso natural de crescimento, amadurecimento. Em 2012 há o grande boom de espécies naturais armazenadas. Porquê é que foi em 2012? Em 2012 criou-se equipas em todas as ilhas dos Açores. E aproveito aqui para felicitar as equipas que todos os anos contribuem para esta colheita e permitiu não só colher em todas as ilhas, mas aplicar protocolos internacionais na colheita dessas sementes, e não só foram colhidas mais sementes, mas também com mais espécies. Então o Banco de Sementes em 2012 de facto cresceu muito e estamos a um nível quase de colher 1 milhão de sementes por ano, a 30 espécies por ano. Portanto, o projeto ganhou, de certa forma, uma dimensão regional. Sim. Temos todas as espécies conservadas ou não? Ganhou uma dimensão regional. De facto, o Banco de Sementes é um projeto regional. Temos, neste momento, conservadas 53 espécies, 46 das quais são endémicas, o que representa cerca de 62% das espécies naturais dos Açores. E aqui seria interessante dizer qual é o objetivo. O objetivo é nós chegarmos às 80% das espécies endémicas dos Açores conservadas em 2020. A Estratégia Global para a Conservação das Plantas, que é uma estratégia internacional, solicita e pede que se guardem 75% das espécies naturais dos Açores, naturais daquela região, até 2020. O nosso objetivo é um bocadinho acima, é chegar aos 80%, e destas também é uma obrigação, quer dizer, um objetivo, de que 20% dessas espécies sejam utilizadas em recuperação de habitats naturais. Mas deixe-me direcionar esta questão, de leigo na matéria completamente. É assim tão difícil fazer esse banco de sementes, ou seja, não podemos ir portanto, aos locais onde está cada uma das espécies e de imediato proceder à sua conservação? É um processo difícil? Um banco de sementes é extremamente simples. No fundo, é a arca de Noé das plantas aplicadas às sementes, ou seja, é conservar aquelas sementes durante um longo período de tempo. E como é que se consegue? De uma forma muito simples. Basta pensar que uma semente, para germinar, necessita de temperatura, água e luz. O que é que a gente tem que fazer? Tem que retirar esses 3 fatores. O que é que a gente faz? A gente recolhe as sementes nesta planta com critérios, ou seja, todas as sementes são colhidas através de um protocolo. Por exemplo, não se deve colher mais que 20% das sementes de cada planta, para ela poder ter a sua descendência natural. Depois, estas sementes chegam ao faial, neste caso ao banco de sementes, vão a uma câmara para tirar a umidade. Tiramos logo a umidade à semente, fica a 15% de umidade. São limpas, depois vão para um tubo de ensaio, depois é posto sílica gel, que é o que vem nas caixas, nas caixas todas para tirar a umidade. Que a umidade, de facto. Põe-se uma tampa e vai
para um congelador a menos 15 graus. Ou seja, o congelador é escuro, temperatura negativa e sem umidade. Teoricamente, esta planta perdeu a capacidade de germinar, não tem as capacidades, mas basta voltar a ter as condições e germina. Não é posto, estas sementes não são guardadas e depois, quando a gente necessita, tira. Ou seja, obedece a um protocolo. O protocolo diz que, ao fim do mês estarem guardadas, a gente tem que fazer o teste de germinação. Aliás, antes de elas entrarem no banco, a gente faz o teste de germinação numa câmara, uma câmara que simula a temperatura e a umidade do seu habitat natural, é uma câmara de germinação, com critérios definidos, e fazemos a germinação desta planta. Sabemos a taxa de germinação. Imagina que ela germina 80%. Vai para o banco de sementes. A gente, ao fim do mês, tira. Volta a fazer taxa de germinação. Se tiver 80% de germinação ou mais, quer dizer que está a resultar. Ao fim do ano, voltamos a tirar e vemos se tem 80%. Se tiver, podemos guardar porque está a resultar. Ou seja, isto não é sempre do mesmo tubo. Há vários tubos. A sua viabilidade não é vitalícia. Não, é isso que eu estou a tentar dizer. Ou seja, e depois, ao fim de 5 em 5 anos, essa amostra tem que ser testada. Ou seja, foi um bocado... Há aqui um protocolo, ao fim do mês, 1 ano, 5 anos, 5 anos, 5 anos. Se vir que a taxa de germinação está a baixar, então é importante germinar esta planta, tirar as sementes e voltar a conservar. Ou então voltar ao local onde ela foi colhida e colher neste local. Todas as plantas, quando são colhidas, são caracterizadas, o seu habitat, o seu estado fenológico, para depois, mais tarde, se for preciso ir ao mesmo local, verificar se a população continua íntegra e bem conservada. Ou seja, não só a gente está a conservar aquela planta, como também estamos a estudar o habitat e verificamos se aquela população está em bom estado. Neste momento, segundo creio, temos 8 milhões de sementes armazenadas? Temos 8 milhões de sementes armazenadas. Como é que se sabe que são 8 milhões? Naturalmente, tive a investigar. Sim, ou seja, nós temos sementes que parecem grãos de areia, não vamos estar a contar. Então usamos uma balança e pesamos 100 e depois fazemos a extrapolação. No entanto, nós sabemos, há sementes muito pequeninas, mas também há sementes muito grandes. Temos o que a partir de 2012, como lhe disse há bocado, o que aconteceu foi que não só colhemos mais plantas, como as amostras são muito maiores e permite então fazer estes testes de germinação e aferir se elas têm potencial para continuar no banco de sementes. Ora bem, já fomos forçados a recorrer ao banco de sementes para contrariar riscos de extinção? Já utilizamos o banco de sementes para fazer repovoamentos de populações. No caso da Verónica d'Abney, que nos falamos há bocado, tivemos a felicidade de já voltar a colocar nesse mirador, desta vez protegidas, e com os vigilantes da natureza das flores, que monitorizam essa população, e fomos à natureza e voltamos, obviamente, a colocar os indivíduos das sementes originais, que foram cortadas, e já temos recuperação daquela população naquele local da Verónica d'Abney. Mas também já o fizemos com Myosotis azórica, não me esqueças, que é o nome mais comum, e de outras plantas que temos vindo a recuperar, alguns pequenos núcleos de população com as espécies, porque dos testes de germinação saem espécies. E a gente, destas espécies, temos que as colocar em algum lado. Porque foi um problema também até 2012, era um problema do banco de sementes, que nós fazíamos os testes de viabilidade, depois ficávamos a olhar para aquelas plantas e o que fazer com essas plantas. Então foi criado, associado ao banco de sementes, um viveiro de plantas endémicas, onde nós produzimos e mandamos para as várias ilhas, ou então na Ilha do Faial, no Jardim Botânico, recorremos a essas plantas e fazemos populações dessas espécies que mais tarde podem ser utilizadas também para tirar sementes, como é óbvio. Ora, um projeto em curso, ganha dimensão regional, cresce em escala em função do protocolo ou dos protocolos que acaba de me referir. Algo que nasceu no Jardim Botânico do Faial começa a ser limitado em termos de espaço ou não? O banco de sementes de facto cresceu e cresceu muito e ficou limitado, ou seja, temos necessidade de ampliar, temos uma ampliação num projeto de conservação ex situ da Flora Natural dos Açores, da Direção Regional do Ambiente, e nesse projeto vamos utilizar uma casa, aquelas casas dos guardas antigos, vamos usar e vamos fazer um banco de sementes
e com todas as condições de um banco de sementes à escala mundial. Ou seja, vamos ter salas de limpeza, porque neste momento a gente faz tudo em 2 salas, vamos ter salas de limpeza, salas de germinação, salas de conservação, e isto tudo vai ser feito com paredes de vidro para podermos levar às escolas e as escolas verificarem o trabalho que os técnicos estão a fazer. Perfeito. Ou seja, a educação ambiental também vai ser uma realidade dentro do Banco de Sementes. Já o é. No entanto, vai passar a ter condições para eles poderem ver sem a gente ter que parar o trabalho, sem ter que... Uma última questão, João Melo, estamos mesmo no fim. Como é que o mundo olha para estes nossos esforços neste domínio? Bom, nós fazemos parte de uma rede, com certeza? O Jardim Botânico de Faial, do qual o Banco de Sementes faz parte, pertence a uma rede, primeiro à escala mundial, que é o BGCI, que é a maior associação de jardins botânicos no mundo. O Jardim Botânico também pertence, na Europa, ao Consórcio Europeu de Jardins Botânicos, e à escala da Macarronésia e da Península Ibérica, à Associação Ibero-Macarronésica de Jardins Botânicos. É membro de todas essas associações. Só o facto de pertencer a estas associações todas já nos obriga a preencher os critérios todos necessários para ser um jardim botânico. Com o nome Jardim Botânico tem muitos requisitos, que agora não consigo dizê-los aqui porque são tantos, podia levar muito tempo, e conseguimos preencher estes requisitos. Recentemente foi lançado um desafio pela BGCI, que é a maior associação de jardins botânicos à escala mundial, tem 3.000 jardins botânicos associados, o Seed Challenge, que é, no fundo, é um desafio no fundo é um concurso dos bancos de sementes que podem contribuir para a preservação da flora europeia. São vários critérios. O Jardim Botânico do Faial concorreu, e o fato de concorrer e o fato de preencher a candidatura foi reconhecido como caso de estudo de um pequeno jardim que faz conservação das espécies muito raras. Perfeito. João Melo, eu quero agradecer-lhe imenso o facto de nos ter dado todas estas de conhecimento de todas estas situações que rodeiam o trabalho que é feito, bastante meritório, e de resto pelos técnicos no Banco de Sementes dos Açores. Desejar-lhe máximo sucesso para este projeto que acabamos de conferir, é já alvo de reconhecimento internacional. Assim que está aí em casa, quero agradecer-lhe o facto de ter passado estes minutos connosco e dizer-lhe que no próximo programa vamos virar atenções para as energias renováveis. Os Açores têm estabelecidas metas claras neste domínio e bastante ambiciosas. De resto, vamos conhecê-las no próximo programa. Até lá, tenha uma fantástica semana.